E cá estamos nós para iniciar um programa, o Conversa de Mulheres, que é sempre uma animação. É verdade, já foi uma animação aqui só antes de começar isto hoje. Exatamente. Hoje promete. Então hoje vamos ter mais uma rubrica com a nossa queridíssima nutricionista Sara Venâncio, que nos vem fazer mais uma receita. Portanto, isto agora é receitas para estar aqui no verão. Sei, esta é fácil, mas só dizemos a seguir, ou não? Não. Ou queres dizer já? Não. Eu sei dizer esta, vá. Overnight Oats Snickers. Snickers. Pronto. Já vamos ver aqui. Overnight. É para passar a noite fora. Não, vejam lá. Lá porque hoje estamos nos Santos Populares, não pode ser. Não. E vamos também conhecer aqui a doutora Sandra Camacho, médica, que nos vem falar do seu percurso, mas também acerca de envelhecimento saudável. Já viu como isto são duas palavras que juntas são maravilhosas. E mais ainda, envelhecimento saudável e longevidade, que é aquilo que falamos muitas vezes aqui, que é para viver muitos anos, mas muitos anos em bom, muitos anos com qualidade, muitos anos com saúde. E é isto que aqui a nossa convidada de hoje vem falar, vem nos contar, vem nos falar do seu percurso. Já estão curiosos, não é? Eu sei. Mas agora começamos com a Sara Venâncio, com uma pequena rúbrica Tornar-nos Saudáveis. É verdade. Então, até já. Muito boa tarde, o meu nome é Sara Venâncio, sou nutricionista e mais uma vez estou aqui na minha segunda casa, na cozinha onde eu me sinto confortável, no programa Conversa de Mulheres. Ora, receitas saudáveis, quem não gosta? Queremos receitas práticas, não temos muito tempo para perder na cozinha, é um facto, mas também queremos coisas deliciosas que assim motivem o nosso paladar e que nos motivem a seguir um regime alimentar saudável. Hoje trago-vos as Overnight Oats, certamente já ouviram falar, mas eu vou aqui desconstruir um bocadinho este conceito. São basicamente papas de aveia feitas na véspera. Prático, não temos que perder tempo de manhã, agarrar, levar para o escritório, para a praia, para um passeio, super prático e saudável. Ora, tenho já aqui todos os ingredientes, as estrelas da minha receita expostas. Obviamente que as Overnight Oats vão ter sempre por base aqui os nossos flocos de aveia. Vamos construir então aqui a nossa taça. Começamos por colocar cerca de 30, 40 gramas de flocos de aveia. Obviamente que também vai depender um bocadinho da porção. Se quiserem fazer para toda a família, é uma questão de aumentar aqui também um bocadinho as doses. Acaba por ser saudável para todos, até para os mais pequenos, quem sabe um pequeno almoço mais saudável. Ora, aos nossos flocos de aveia vamos adicionar sementes de chia, uma excelente fonte de fibra, que também vai acabar por dar aqui alguma textura à nossa aveia. A chia tem a capacidade de absorver a água e formar um gel, ou seja, uma textura mais pastosa que também promove um bom funcionamento intestinal. Ora, misturamos aqui os nossos ingredientes secos, os flocos de aveia e as sementes de chia. Ora, tal como o nome indica, são overnights, portanto, elas vão cozinhar durante a noite por ação do frigorífico. Pura e simplesmente. Vamos acrescentar alguma água. Eu pessoalmente gosto de fazer com água. Há quem goste de fazer com leite, com bebida vegetal, também é uma alternativa. Ou seja, a ideia é acrescentarmos água suficiente e irmos mexendo para que a textura fique meio papa, por assim dizer. Atenção que devemos sempre colocar um bocadinho de água a mais, porque os cereais, como vão absorver a água, vai acabar por formar algo mais pastoso e não queremos propriamente papas de aveia em formato de cimento. Ora então, está aqui tudo misturado. Novamente reforçar que pode ser feito também com leite. E supostamente iria colocar agora aqui a nossa mistura no frigorífico. Portanto, fazer à noite para consumir de manhã. Para quê? Deixar tempo para que o nosso cereal absorver a água e ficar aquela textura tão conhecida das papas de aveia. Como não temos tempo de o fazer, vamos continuar a receita para vos ensinar como é que a podem completar e fazer então a base das overnights, mas de sabor a Snickers, quem não gosta. Ora então, temos aqui as duas estrelas para conferir este sabor. Temos o pudim de caramelo e temos o pudim de chocolate. Como sabem, o Snickers é assim também de sabor a amendoim. Tenho aqui amendoins para colocar como topping. Ora, bastante simples. Vamos primeiramente começar pelo nosso pudim de caramelo, que vai ser aqui a camada a seguir. E colocamos por cima. Estes pudins normalmente são de 200 gramas.
mas nós vamos utilizar apenas 100. Também não é necessário colocar uma grande quantidade. A ideia é que o pequeno almoço seja uma refeição saudável, mas também não fiquemos enfartados para o resto do dia. Por acaso posso partilhar com vocês que este é o meu sabor favorito. Acaba por lembrar assim um bocadinho o sabor da baba de camelo, que é outra sobremesa bastante agradável, que eu não vou falar aqui hoje, mas quem sabe um dia ainda vos trago uma baba de camelo saudável. Bem pensado. Ora, nossa camada de caramelo, eu por norma gosto de aquecer um bocadinho os pudins. Para quê? Quebrar a ligação de proteína. São pudins proteicos, quando nós submetemos temperatura, acabamos por torná-lo mais cremoso. Portanto, acaba por facilitar depois também aqui a elaboração. A camada seguinte vai ser então chocolate. Toda a gente sabe que o Snickers é coberto por uma camadinha de chocolate. E as nossas overnights não vão ser diferentes. Vão levar aqui o chocolate por cima. Acredito que muitos de vocês ainda não tenham provado estes pudins. Eles são recentes no mercado. Na verdade, acho que ainda nem 2 anos têm. Podemos considerar um produto novo. Já todos os supermercados vendem, temos inúmeros sabores. E porquê é que eu sou tão fã destes pudins? Porque eu sou muito gulosa. E, na verdade, eu gosto sempre de terminar as minhas refeições assim com um docinho, com algo para rematar. E considero que os pudins são uma boa opção. Eles são mais baixos em açúcar, têm teor em proteína, para quem faz exercício também é sempre uma excelente opção, e acabam por ser bastante saborosos. Ora, a ideia era que as nossas papas estivessem um bocadinho mais compactadas, mas acho que vocês perceberam a ideia. Portanto, a última camada é aqui a camada de chocolate. Muito bem. Eu estou basicamente a fazer uma dose. Para mim, que faço exercício, que acordo bastante cedo, que tenho algum dispêndio energético logo ali de manhã e preciso de energia. E por fim, terminamos com os nossos amendoins. Importante que sejam amendoins ao natural, sem ser daqueles fritos, com sal, até porque o Snickers tem os amendoins originais. E podemos colocar por cima, até os podemos triturar, para dar assim também uma textura mais crocante. E a ideia seria então que toda esta overnight estivesse no frigorífico para consumir fresquinha logo de manhã. Espero que tenham gostado. Seguem mais receitas em breve. Olha que belo pequeno almoço. Tu gostaste, não é? Gostei, Eu, ideia. eu ainda estou... Ai, as aveias, as papas. overnight. As aveias na minha vida têm este Se calhar sabor. com esta mistura, Já não deve saber tanto. pois, vocês experimentaram. Ainda não consigo. Talvez quando eu for mais velhinha já me tenha passado este trauma da infância. Das papas de aveia que me obrigaram a comer. Sim, mãe, estou a falar de ti. Bem, muito obrigada, Sara, por esta receita. E claro que sim, contamos aqui com a Sara ainda durante este verão para nos trazer mais receitas, mais ideias e quem sabe ainda vem aqui um dia ao nosso programa para conversarmos assim também com mais tempo. Ficou aqui com uma excelente dica. Baba de camelo. Exatamente, vamos cobrar. Vamos cobrar. Então ficou aqui com esta receita, que eu acho que é fantástica, feita muito rapidamente, com esta ideia de ficar no frigorífico da noite para o dia, portanto ficou aqui esta sugestão. E Cláudia, redes sociais? Olha, redes sociais, tem de seguir as nossas páginas, Conversa de Mulheres no Facebook e no Instagram, conversa.mulheres. Já sabe que encontra toda a informação referente ao nosso programa, às nossas convidadas. Partilhe, também é colocado a programação semanal, os promocionais e muito mais. Tem de seguir e tem de partilhar. E através do canal Curiacos TV no YouTube, tem acesso a todos os programas Conversa de Mulheres completos. Exatamente, fica a ver tudo, pode apoiar os projetos das nossas convidadas, como é o caso aqui da Sara, da Nutrigo Healthy, como é o caso da Sara, como será o caso aqui também da nossa convidada hoje, da doutora Sandra. Portanto, partilhe, faça esta rede de conexão entre as mulheres, quando lhe faz sentido, quando gosta daquele projeto, daquele tema, faça um like, comente, partilhe, porque assim está a apoiar outras mulheres a seguirem os seus sonhos, a serem cada vez mais autónomas financeiramente, e é isto que nós muitas vezes falamos aqui, da importância de fazermos isto, nós mulheres, e claro, os homens também são bem-vindos de fazer. Claro. Pronto. Nós referimos as mulheres porque... Pronto, é a conversa de mulheres, pronto. Mas hoje temos aqui dois homens no estúdio.
estúdio, Ai, é portanto, verdade, e sim. provavelmente mais outro ali dentro na regi, portanto, já é um número absurdo, porque nós quase sempre só temos aqui mulheres, não é, Cláudia? Porque eles estão a aprender. É verdade, é Ficam tão verdade, é ricos. verdade, é verdade. Bem, vamos apresentar a nossa convidada? Vamos, depois Então- do separador. Até já. E já estamos de volta para apresentar a nossa queridíssima convidada de hoje, a doutora Sandra Camacho, médica, especialista em Medicina Física e de Reabilitação, com pós-graduações em Reabilitação Cardíaca, Respiratória, Medicina Desportiva e hoje é Master em Medicina para o Envelhecimento Saudável e Longevidade. Tudo verdade? Tudo verdade. Também gostaria de agradecer o convite a um tema muito interessante que são as conversas com as mulheres. Aprecio imenso canais temáticos que falam de coisas sérias e profundas. Nós podemos rir, brincar, E é isso que mas nós fazemos aqui sempre. a seriedade existe e a profundidade também. E nós mulheres somos assim, Tudo um bocadinho, não um é? bocadinho, em É cada verdade. tempo, em cada altura. E então, Sandra, quer-nos contar aqui um bocadinho do seu percurso, porque é um percurso extenso, fez aqui já muitas coisas, até chegar aqui a esta que hoje é a sua área de eleição, não é? Aqui o envelhecimento saudável, esta medicina do envelhecimento saudável e longevidade. Todo o meu percurso tem estado interrelacionado. Uma coisa levou à outra. Portanto, eu fui atleta de alta competição, fiz atletismo, fazia 400 metros de barreiras. Portanto, o desporto esteve na minha vida. Como é que surgiu isso? Já gostava de desporto e gostava muito de correr e de superar obstáculos? Eu tenho 3 irmãs. E uma delas começou no Centro de Atletismo da Madeira, portanto, eu sou madeirense, nascida na África do Sul, filha de pais imigrantes. E a minha irmã, Um mix de culturas. sim, neste momento a minha casa é as pessoas com quem eu estou. Exatamente. Eu não tenho lugar fixo neste momento. E, entretanto, esta minha irmã começou um pouco mais tarde do que eu e os meus pais viram na Madeira, num clube feminino, com uma grande confiança nos nossos treinadores. Começou a minha irmã, eu com 6, 7 anos já ia para lá correr e brincar. 6, 7 anos? Sim, sim, brincar, correr. Engraçado, eles sempre souberam determinar muito bem o percurso de cada menina. Eu ainda cheguei a correr com a pista de atletismo do estádio do Marítimo, era ainda de Arião, e depois é que passou a tartan. Progressivamente, também eu tenho uma gêmea, portanto, a terceira gravidez foi gemelar, eram 2 filhas e apareceram À terceira vieram 2. Porquê? Porque o meu pai sempre quis um menino. Então, foi a maneira de fechar a loja. Mas o meu pai sempre agradeceu ter 4 mulheres que valem mais que eu. Claro que sim. Entretanto, muito orgulho em nós. Entretanto, essa vertente do desporto começa através de uma irmã que chega em casa cheia de medalhas e nós vivíamos numa freguesia chamada Santo António, o meu treinador vinha pôr a minha irmã... Mas é o dia do Santo António em Lisboa. Claro, Santo António, que é o meu santo padroeiro. Entretanto, o que é que acontece? De uma forma indireta, não propositada, a minha irmã mais velha é sedentária, é uma mulher que não gosta de desporto, mas nós fomos atrás da minha irmã, abaixo da mais velha. Então, chega uma altura em que estão 3 irmãs, todas muito barreiristas, e cada uma a se destacar. A minha irmã depois acaba... É que foi um orgulho para o pai, qual homem qualquer. Sim, acho que sim. Sim, Sim. E, entretanto, a minha irmã termina o 12º ano, entra para a medicina, é otorrino, veio para Lisboa estudar e eu continuei a treinar e... Entre algumas virtudes, os atletas têm algumas performances que são muito bem avaliadas. Dou por mim a fazer barreiras, baixa, que é algo que não é muito comum, e a passar com uma perna e com outra, com uma certa resistência, velocidade, e dou por mim a fazer 400 metros de barreiras até... Nem é assim tão alta, não é? Eu tenho ideia de alguém que faz barreiras, alguém muito alto. Certo. Há aqui um assunto muito importante dentro do atletismo que é a atleta dos 100 metros de barreiras, a barreira é muito mais alta e a atleta é mesmo alta. Sim. Os 400 metros de barreiras é uma prova de resistência. A barreira tem que ter 90 centímetros, portanto é a altura das minhas pernas. Mas nós já tivemos aqui uma atleta, eu vou já pedir desculpa que não me lembro do nome, que até teve-nos a representar nestes últimos
jogos de pista coberta, os europeus, também não sei, que faz os 400 metros e ela é alta. As barreiristas são todas altas. Sim, por isso é que eu estou a dizer. Porém, quais foram os meus trunfos? Passava com uma perna e com a outra, não perdia tempo. Sim. E tinha uma grande resistência psicológica e treinava para Isso isso. é muito interessante. Pronto. A partir daí, sabia muito bem qual era o meu futuro. Acabei por ficar com 2 treinadores, um mais específico, porque para atingir os mínimos de alta competição, teríamos que Porque ainda treinar. chegou a atingir os mínimos. Sim. No 12º ano. Aí fazia treinos bidiários e sabia que era o meu limite. Isto exige muita disciplina, não é? Foco. Sim. Muito foco, prazer. Treinou um bocadinho para a vida, não é? Preparou-me para o curso que eu fiz. Entretanto, acabo por perceber e falei com os meus treinadores: olha, sou baixa, atingi o melhor que eu posso. Sim. Vou para a medicina. No meu último ano, acabo por treinar muito e é um ano em que temos de estudar para as provas nacionais. Muita gente, eu tenho amigas que entraram para a medicina com alta competição, mas por mérito próprio, entre aspas, entraram pela sua nota. Eu acabo por entrar com uma média de 18,7, não era possível entrar, mas também o esforço que eu tive que dar para ser atleta com os mínimos de alta competição, não precisava de demonstrar nada a ninguém. A minha inteligência estava aqui, aproveitei. Um ano em que a minha gêmea, coitadinha, fartava-se de estudar, eu até me sentia mal quando chegava a casa, e uso o estatuto, entro em medicina, mas acabo o curso de medicina com média 16 e, portanto, não é por aí que... Entrou lá muito bem. E gostou do curso? Era algo que sempre imaginava fazer? Eu entrei para um hospital fantástico, que é o Hospital de Santa Maria, e então eu lembro-me de estar num teatro daqueles antigos, e passar uma maca com doente, eu achei, ai, que coisa tão gira, porque Santa Maria é um hospital que forma médicos para a prática. Deve ser muito intenso, não é? Porque em Santa Maria passa tudo, não é? Não, é chegar lá, eu lembro que o primeiro dia tinha lá a minha irmã, que estava no 5º ano, uma pessoa perde-se naquele hospital. Sim, o curso de medicina exige 50% de esperteza, 50% de inteligência, mas é preciso muita resiliência, porque é um curso psicologicamente muito difícil. Nós somos obrigados a estudar durante muitas horas e aí eu lembro que tive uma colega minha que acabou por cancelar as suas cotas, voltar para a sua casa, porque não teve capacidade psicológica para isso e, portanto, nos desafios... E aqui, se calhar, a parte do seu desporto ajudou muito, não é? Eu, quando estava um dia inteiro sentada durante um mês, a minha resistência veio do desporto, a minha resiliência, e eu sempre fui incutido na nossa família que era proibido chumbar. E com o esforço enorme dos meus pais para ter 3 filhas em Lisboa a estudar, eu não poderia nunca chumbar um ano. E era vergonhoso. Quando eu tinha repetentes no meu ano, nós olhávamos de lado, e então eu jamais iria... Não, isso não ficava nada bem, não é? Não ficava nada bem para mim, não. Entretanto, acabo medicina, eu ainda sou da altura em que tínhamos um internato geral, retorno para a Madeira, e entro na especialidade de medicina e nós temos 2 anos de estágio. Tem que escolher antes. Quando é que escolhem? Não. Agora já escolhem no 6º ano. No meu caso, nós tivemos 2 anos de estágio, onde passamos por os diversos serviços. Tudo, não é? Que é ótimo, porque nós não sabemos muito do que é a realidade após acabar um curso. Engraçado, passei por um serviço de ginecologia que adoro, porque adoro a consulta com a mulher. Tive uma boa experiência na cirurgia geral, ortopedia. A ortopedia como uma barreirista baixa. A ortopedia é preciso pôr uma prótese, é preciso ter força. Eu disse, fora de mim, não tenho. Sou baixa, não tenho muita força, entre aspas. Não é que uma mulher não possa ser uma boa ortopedista, mas a prática do bloco operatório exige força para com o martelo para pôr uma prótese no joelho. Pronto, então o que é que eu faço? Ainda desmaia. Não, é muito interessante. O que é que acontece? É muito interessante, não. Estive muito indecisa entre ginecologia e fisiatria. A medicina física e reabilitação é um campo muito ligado à minha parte pessoal, certo? Sim, claro. E a ginecologia, não a obstetrícia, a ginecologia é uma consulta que gostava imenso. A obstetrícia não, porque acho que uma mãe e um bebê, para mim, era algo, não sei se... Difícil, se calhar, na altura. Gerir, sim. E era difícil para mim gerir 2 seres ao mesmo e acompanhar algumas cesarianas, alguns bebés com dificuldades e não se coordenava com a minha maneira de estar. Acabo por escolher fisiatria
Medicina. Medicina Física e Reabilitação. Entretanto, é uma O que é esta especialidade? A medicina física e reabilitação é uma área em que nós temos, como o próprio nome diz, física e reabilitação. A física não é de exercício físico. A física é que nós usamos agentes físicos como o ultrassom, o laser. Esses são os agentes físicos. E a parte física nós temos no secundário. Temos a bioquímica e a física. E depois temos a reabilitação, que é o quê? Reabilitar as pessoas que são vítimas de sequelas, umas graves, umas menos graves. E eu trabalho muito em equipa, e trabalhamos com uma equipa de fisioterapeutas que tem. A minha gêmea é fisioterapeuta e osteopata. Muito giro. Portanto, Devíamos ter trazido as duas, não sabia? ela está no Funchal. Quando ela vier Podíamos cá... lá ir. Podíamos lá ir, não é? Podíamos lá ir. Minha A Cláudia irmã- gostava de lá ir. Nós somos as duas. Eu sou assim, ela é assim, ela detesta falar em público. É? Pronto, mas se calhar se viesse consigo não vinha. Era giro, nunca tivemos cá duas gêmeas. Era interessante, ela está uma mulher muito interessante atualmente. São muito parecidas ao nível Nada. de Sandra. Pronto. Nada. Nada. Que giro. Nada. Por acaso devia ter posto aqui as fotos das minhas irmãs. Temos algo muito giro. característico. Bem, Entretanto, estava-nos a explicar então o que é isto da medicina física e da então, reabilitação. o que é que acontece na minha área? Em consulta, eu recebo os pacientes de cirurgias, Amputados, não é? amputados, Pessoas que não- tetra já é mais hospitais específicos como o Sim. Alcoitão, não é? Nos hospitais. Tiveram AVCs. Muitos AVCs, paralisias do plexo braquial, paralisias faciais, lombalgias, cervicalgias, entorses, pessoas que querem ter um bem-estar porque têm dores articulares que trabalham muitas horas sentados. Eu chego a uma altura em que já era especialista no Hospital Central do Funchal. O meu marido também é fisiatra. Já conhecia o seu marido aí no Conheci em Alcoitão, como interna. Começou aí a nossa história escondida. Escondida? Sim, porque ninguém podia saber que nós namorávamos. E era porque, por serem os dois médicos. Não, porque ele era interno de lá e eu era uma pessoa que tinha vindo de fora e estávamos num meio muito pequeno, o meio dos médicos é um meio peculiar. Estávamos numa instituição muito fechada, que é Alcoitão. E também somos pessoas discretas. Isso é giro, fizeram um romance às escondidas, é giro. Fomos apanhados no El Corte Inglês numa escadaria onde passa a nossa orientadora. Muito bom, muito mesmo bom. ao hospital. Muito bom, muito bom, muito bom. Pronto, acabamos por ir para o Funchal, ele também esteve lá um pouco, só que entretanto chega uma altura em que por vários motivos acabamos por decidir sair do Funchal e vir para Lisboa. Lisboa, sim. Onde tem cá a minha família, da parte do meu marido. E aí tenho uma proposta para o Hospital Egas Muniz, muito pertinho da nossa casa, só que nessa altura já tinha a reabilitação cardíaca, respiratória e foi-me proposto uma consulta generalizada. Eu vivo em Linda a Velha, e fui escolher o quê? Fui escolher o Hospital São Bernardo de Setúbal. Porquê? Porque é fora e que não tinham este programa e iria ter acesso a algo que eu gostaria de realizar e de modificar. Apesar da distância, ainda trabalhei 5 anos. Pois que é muito longe, não é? É longe, mas também era aquele tempo que uma pessoa precisa de esparcer a mente para chegar a casa. Portanto, até gostei. Tive um serviço espetacular com pessoas encantadoras. Foi fazer aqui alguma coisa inovadora, não é? Lá entrei e conseguimos fazer um programa de reabilitação respiratória, unimos à pneumologia, ainda conseguimos fazer um congresso. Portanto, foi mais desafiante para si, não é? Claro, eu adoro desafios. E, entretanto, chegou uma altura em que eu fui apanhando na reabilitação respiratória in loco, numa sala, com um fisioterapeuta a acompanhar-me, algumas fibrilações auriculares, flutters, patologias cardíacas e que encaminhava diretamente para a cardiologia. O nosso sistema de saúde não está... Não está nos seus melhores momentos. Certo. Está a precisar de reabilitação, não é? Não me vou pronunciar. Pronto, continuamos. Eu acho que quando eu peço material que me permite salvar os pacientes, eu não posso trabalhar na pouca segurança, não era permitido por vários motivos. Então, voltei a estar num... É muito grave o que está a dizer, não é? Não é grave, é a realidade. É a realidade e não e muita gente sabe. Não estou a apontar o nome a ninguém, portanto não me estou a expor. Sim. O que acontece? Decidi fazer consulta normal, fico ao pé de casa, fico em Lisboa, não é? Sim. Entretanto, engravido do meu segundo filho. Coincidiu, falei com a minha diretora, que até hoje é uma grande amiga minha, e disse, por aqui estou eu,
vou gerir um pouco esta parte. Temos uma filha de 11 anos e o Simão de 6, Maria Inês e o Simão, e acabei por ir só para o privado, clínicas de fisioterapia no privado. Para também ter aqui um bocadinho mais tempo para a família? Sim, também. Ou também para Porque a ser vida é mais muito fácil agitada. para si? O primeiro objetivo foi ter tempo de não vir a correr de Setúbal para ir buscá-los à escola. Depois, só o privado estava a se tornar pouco. Entretanto, a minha história começa com 33 anos, grávida da Maria Inês, e que tem anticorpos positivos para uma tiroide, que chama-se tiroidite Hashimoto. Hashimoto é uma doença autoimune. O quê? Desculpe só, porque eu não percebo nada disto. É uma coisa específica da gravidez? Não. Não. Descobriram que tinha esse problema Porque estava a durante a gravidez? fazer análises regularmente, não é? Por causa da gravidez. Não, porque acabo por fazer uma análise específica que as grávidas todas devem fazer anticorpos, não basta só avaliar TSH, T3 e T4, e vem anticorpos. A tiroidite Hashimoto acaba por ser 90% da primeira causadora de um hipotiroidismo. Ui. O hipotiroidismo é muito associado a mulheres Com mais idade, não é? Não. Mulheres com um humor mais deprimido, mais Ok. lentificadas, com algum... fisicamente, nós conseguimos, com edemas palpebrais, com muita dificuldade em perder peso, e eu completamente assim. Eu disse, isto é uma ironia, porque o meu corpo pode não ser. está associado à minha mente. Mas Assim. era. Entretanto, correu muito bem a gravidez, mas não havia... Eu contactei alguns colegas de endocrinologia fantásticos, que me deram o melhor de si, só que eu continuava a não ter a energia que precisava. Ou seja, continuava a sentir que aquela doença estava... Não é doença, é uma situação. Situação. E então o que é Sim. que eu faço? Não é doença, pronto, desculpa. Não é doença. Não. Ou não gosta de chamar doença? Eu não gosto de pôr estigmas nas pessoas. Pronto, aquela situação, pronto. É só para eu perceber se estou a dizer uma coisa É uma errada. doença, sem dúvida, faz parte das doenças Sim. autoimunes. Agora, se eu digo a uma pessoa, você tem um cancro, a pessoa morre. Eu digo, você tem uma patologia oncológica que há tratamento e vai sobreviver e vai viver os anos todos. Pronto, É a maneira como se eu encara. gosto muito mais dessa perspectiva, não é? Sim, exato. Sim. E então, na endocrinologia, comecei-me a perceber que conheço muito bem e não estavam lá. E então comecei a interessar-me, comecei a estudar muito. Sou médica, tive essa ponte, comecei a estudar muito aquilo que eu queria, que era chegar a casa e não estar deitada no chão. Pois. E a partir daí começa o Master para o Envelhecimento Saudável, em que fala de todo o envelhecimento. Cada vez mais nós vamos ter doenças autoimunes. Porquê? Porque temos sistemas imunitários extremamente baixos, temos pessoas extremamente estressadas, somos todos estressados, vivemos em ambiente... A alimentação cada vez é menos saudável, não é? Eu até discordo. Acho que cada Discorda? vez mais as pessoas estão mais preocupadas em serem saudáveis. As pessoas estão preocupadas, mas os produtos que temos durante muito tempo têm sido não tão benéficos, ou não? Não concorda com isso? Sim, por exemplo, um suplemento extremamente importante e que pode influenciar como antioxidante na nossa saúde é o selénio. E há... Está presente em quê? Ou que tem que ser mesmo tomado? Sim, porquê? Porque o solo europeu tem uma carência muito grande de selénio. Todo o produto, engraçado. tudo a hortícola, tudo a fruta, tudo o que possa ser produzido pela terra, não traz este constituinte porque o solo europeu não tem. Que engraçado. E então, quando muitas pessoas perguntam, eu devo fazer suplementos porque como tão bem, não sei o que mais, eu digo, olha, claro que sim, ainda bem que faz tudo isso, mas há carências nutricionais que têm que ser coadjuvadas com o suplemento. E aconselha muitos... Bem, estamos aqui a saltar, que era as perguntas que temos aqui para fazer sobre os suplementos, as vitaminas, essas coisas. Mas então, interessou-se aqui por este envelhecimento saudável e longevidade e especializou-se nisto? Sim. Sim? E então vamos aí ao selénio. O que é que são as coisas que costuma aconselhar aos seus pacientes, às pessoas que acompanham? Eu até gostaria de começar de outra forma. Pode começar como quiser. E eu acho que estou tão bem preparada, porque os exemplos que eu tenho são os meus pacientes que estão cada vez melhores. Aliás, conhecemos uma paciente sua, que é aqui... vamos dizer assim, uma visita que vocês não conhecem ainda desse lado, que nos traz algumas convidadas e que diz que antes da doutora Sandra não existia ninguém que controlasse a tiroide. Eu sei quem é. Você domou a tiroide de uma pessoa e eu acho que isto é fantástico, porque é um problema de muitas mulheres. Estamos numa conversa de mulheres, é um problema de muitas mulheres. Atenção, eu trato muito, não sou ginecologista, não sou endocrinologista,
faço uma área diferenciada, que não é uma especialidade. Pois que é isto que temos que explicar às Vamos pessoas. explicar o que é muito isto. bem. Todo um médico, quando acaba a medicina, pode ou não ter uma especialidade. E elas serão ginecologia, obstetrícia, cardiologia, cirurgia. Estes são os nomes todos. Eu sou fisiatra. Sim. Porém, eu para conseguir melhorar A sua qualidade de vida, não foi? a minha primeiro, Sim. depois conseguir passar às pessoas que estão à minha frente e ter uma certa... Eu venho de Santa Maria, sou uma médica como todos os meus colegas, mas eu tive que sair do paradigma do médico que é formado para tal. Quando os meus pacientes me criticam, os meus colegas, eu digo sempre, atenção, eles não estão a fazer nada de mal. Eu é que decidi afastar-me um pouco, Disse para conseguir mas ver... continuando a ser médica perspectiva. e tentar ser mais holística na maneira como posso intervir nas pessoas. E então, claro que na minha consulta tenho muitas mulheres em climatério, em menopausa, e tenho homens também, Sim. certo? O que acontece? A tiroide acaba, não é só a tiroide, todos os órgãos que produzem hormonas e que precisam de cofatores, que são suplementos, devem ser todos avaliados. Nós, quando entramos em disrupção hormonal, no nosso caso sabemos muito bem que é a menopausa, decresce o estrogênio, decresce a progesterona, a testosterona, todo o nosso eixo hormonal. Todas as grandes hormonas são produzidas na hipófise. Até a tiroide vai baixar. E a mulher não tem problemas de tiroide. Mas vai... Portanto, é um estado natural, ou seja, que vem com a idade, não é? Nós não ficamos velhos porque estamos com mais idade. Nós perdemos hormonas e envelhecemos. Ok. Muito, sim. Faz sentido o que está a dizer. Então, e como é que se combate isso? Há uma maneira de tentar reverter aqui a roda? Não se combate, melhoramos. Melhoramos. Então, o envelhecimento é para acontecer. Sim, porque é bom ser velhinho. Quem me dera chegar aos... É bom, é bom É. sinal que a pessoa chegou lá. Nós sempre dizemos isso aqui. Adoro os velhinhos e as velhinhas. Sim, eu acho que é bom chegar lá com qualidade de vida. Certo. Então, temos que prepará-la. E aqui vou tocar num tema, a nossa menina de ouro, devido a este contexto todo e estar um assunto que está a se tornar uma moda, mas para mim não é uma moda, é um propósito. Eu, juntamente com um conjunto de médicos que fazem exatamente o que eu faço, decidimos iniciar uma sociedade que se chama Sociedade Portuguesa de Medicina para o Crescimento e Envelhecimento Saudável, o qual eu sou a presidente, mas todos os meus membros são, só que nós temos que ter Tem que ser alguém. Alguém tem que ter um nome, portanto, estamos todos ao mesmo nível, mas todos a falar da mesma situação e a tentar concretizar este propósito. Isto vai de encontro a... Porque é que é importante haver a sociedade? Para haver também reconhecimento na sociedade. Certo. Certo. Porque vem ao início do nosso programa. Falamos de assuntos sérios e profundos. Eu não quero permitir a um colega de ginecologia ou de obstetrícia ou de endocrinologia que se sinta ofendido por ter uma colega ou vários colegas a falarem de coisas que são eles que minam. Eles minam e muito bem. Eu não trato hiperfunções. A endocrinologia trata de hipertiroidismos, doenças autoimunes, a ginecologia faz o seu trabalho. Nós colaboramos de uma maneira diferente. Então, como é que nós podemos envelhecer bem? Exatamente. Atenção, como médica standard, e se fosse ginecologista e não tivesse muito... Porque também os nossos colegas têm muito trabalho, isto é preciso... Eu só posso fazer isto neste momento, porque é muita coisa. Então, temos que modular. O truque é modular. Então, qual é a diferença? Sempre fui má nas modelagens. Modelar o quê? Então, eu como médica ginecologista, ou médica de outra área, ou medicina geral e filmar, eu vou repor. Ok. Parece-me uma mulher em menopausa, sem estrogénios, eu vou repor. Exatamente. Tudo certo. Nem vou tocar no tema de hormonas sintéticas e bioidênticas, não vou tocar por aí, é um assunto que vai ser falado, vão começar a ouvir falar. Bem, atenção, se você tem um terreno e quer criar um pomar, vamos tratar primeiro de quem? Do solo. Claro que sim. Nós, mulheres e homens, queremos estar bem, vamos tratar do nosso corpo. O modular é o quê? Começamos a ter perturbação do sono, começamos a ter compulsão alimentar para doces e salgados, começamos a estar irritáveis, chateamos com toda a gente, temos problemas nas nossas partes mais íntimas, em que de repente parece que tudo desapareceu.
E é uma queixa comum dos meus pacientes. Ai, muito bom. Portanto, a mulher, eu vou falar pela mulher agora e depois falo do homem. Sim. A mulher numa menopausa, e atenção, a menopausa é declarada com 12 meses. Com 12 meses, como assim? 12 meses sem menstruar. Sem menstruar, sim. Mas antes disso começa-se a ter, às vezes, já É injusto. Já há Uma mulher com um mês sem menstruar já perdeu tudo. Eu sou contra, tenho 44 anos, estou a iniciar o climatério. Climatério é a parte antes da menopausa. Antes, onde tudo começa e começa a decrescer. Então, A falar, afinal ando aqui num sítio que eu nem sabia. No climatério. então, se nós conseguirmos ouvir-nos, Sim. de repente em casa diz, ai mãe, tu estás insuportável. Sim. Ou uma amiga ofende-se por qualquer coisa. Sim. É as hormonas. Tadinhas. Sim. O que nós não temos culpa, porque nós estamos com a nossa orquestra sinfónica toda alterada. Toda, cada um no seu tom. Perdeu-se. Cada um no seu tom. O maestro perdeu-se e nós não temos culpa. Porém, não é fácil estarmos com esta consciência que algo em nós está a mudar. E na minha consulta aparece-me estas pessoas que dizem, olha, eu não sei o que é, tem pessoas que dizem, não sei para o que venho, mas eu sei que é com você. Muito bem, eu acho que já sabe para o que vem. E o que é que costuma... Eu sei que tudo é personalizado e falando de uma maneira geral, o que é que são os cuidados que já se pode ter antes da menopausa? É uma coisa que tem nas suas redes sociais, que se pode preparar a menopausa, não é? Para não haver tantas coisas. O que é que são assim uns cuidados gerais que toda a gente poderia seguir sem ser nada que, pronto... Eu seria de uma maneira, a Cláudia ainda está anos-luz de lá, mas pronto. Não há idade. Há mulheres em menopausa com 40 anos, e há mulheres em menopausas, eu tenho uma com 58 anos. É muito variável, muito variável. Bem, mas pronto. Há um tema muito importante, uma frase que eu gosto muito, que é: mulher estressada não produz hormonas. Portanto, acho que se estressar ajuda. Nós ainda nem passámos as fotografias da doutora, não é? Já nem me lembro, pronto. Mas continuamos. Estou a ver aquele relógio. Quando temos aqui boas convidadas, aquele relógio é contra nós. Então, se nós já entramos numa pandemia em que o foco da depressão e da ansiedade despoltou e que era muito mascarado, aprofundou tudo. Mulheres e homens entraram em stress. Cada vez mais estão em casa a trabalhar. Até os homens mesmo, Ai, os homens. que eram um bocado imunes a esta coisa. Não eram imunes, mas não deixavam transparecer. Eu acho que depois da pandemia se vê mais os homens também estressados. Eu acho que os homens também estão-se a saber conhecer, através das suas mulheres. O que acontece na minha consulta é que eu tenho os maridos das mulheres, porque elas o meu marido tem que vir cá. Eu disse, acho que sim. É fundamental. Os homens são como as mulheres, todos nós temos sentimentos, Claro. entramos em stress e temos profissões e sentem-se obrigados a manter o seu seio familiar. Somos portugueses, não é? O homem faz parte. Então, stress é aquilo que podemos preparar, não stress. não, com stress, mas bem contornado. Sim. Temos que saber gerir o stress. Uma das formas de gerir o stress é praticar um exercício que dê um bem-estar, que faça produzir serotonina, preparar um intestino. Uma mulher obstipada não produz, não absorve os melhores, mulheres e homens, não produz os melhores nutrientes, não produz hormonas do bem-estar e da alegria como a serotonina. Mais cansaço extremo. Então, se uma pessoa está extremamente cansada, é esgotada pelo seu trabalho, uma hora tem que ser sua e seu, uma hora para se reencontrar. Começar a dormir melhor, portanto, não vamos adormecer no sofá para voltar para a cama, que é o que eu ouço muitas vezes. Sim. Não, você, Sim. principalmente os homens, você, quando tiver para dormir, vai para a cama, Exato. não interrompa o sono e faz um sono contínuo. Exato. Também E faz pode- muita diferença isso. Toda a diferença, toda a diferença. Mas comer bem é caro. Bom, ao celeiro, aquilo é tudo caríssimo. Tudo bem. Ai, meu Deus. Então, vamos lá olhar para o que temos dentro de casa. Tudo o que é de plástico faz mal. Batatas fritas, blá. Tudo o que tem um envolto Sim. plástico faz Que mal. dura muito tempo é mau sinal, não é? Tudo o que dura muito tempo é mau sinal. Sim. O que é bom, uma maçã boa, apodrece em menos de um dia. Sim. É um sinal. Sim. Pronto. Outra coisa, vamos tirar refrigerantes de casa. Vamos beber água. Já não estou preocupada se é alcalina, se é básica, porque alguns cálculos renais dão-se bem com uma água mais ácida ou mais alcalina. Pronto. É muito para Água. falar. Água. Pronto. Outra consciência, vamos reduzir os hidratos de carbono, não eliminar nunca. Vamos investir mais em hortícolas, em frutas e vegetais.
mais... O que podemos fazer mais? Vamos nos suplementar, por exemplo. Então dê-nos exemplos de Muito bem, suplementos. simples. O que é que nos faz ter energia? As nossas células. As células aqui que têm uma mitocôndria. A mitocôndria funciona com o quê? Com a enzima Q10. Façamos todos com a enzima Q10. Enzima Q10. Com a enzima Q10. Isso é o que vem nos cremes. Também. A nossa... Não, é sério, foi onde eu ouvi esta palavra com enzima Há uma coisa Q10. muito engraçada. Mas isso come-se também? Toma-se. Toma-se. Há na farmácia com a enzima Q10. Eu não sei. Também dá para comer. Está-me a falar de uma coisa de outro mundo, eu estou a aprender. Vou quebrar um tabu. As pessoas fazem probióticos para o intestino. A nossa pele tem probióticos. Já existem suplementos para a pele, porque a nossa pele tem outras bactérias. Interessante. Sim. Começamos a falar do estroboloma. Há de vir tanto por aí que é muito pouco tempo para conseguir falar-vos sobre isto tudo. Depois, estarmos com o sono, com o exercício, com a alimentação, com a suplementação... mais suplementos. Sei Portanto, lá. já nos falou do selênio. Toda a gente pode tomar selênio? Boa alimentação. Qual a menina dos olhos de Portugal? A vitamina D é um país que está cheio de sol e nós temos todos valores e eles, todos valores de 20 e de 15 e de 10. Porquê? Porque nós não apanhamos sol nas férias. Pois. Teríamos que fazer 15 minutos todos os dias, antes das 11, para não ter um cancro de pele. Claro, Está bem? exato. Portanto, a nossa menina é a vitamina D. Vitamina D para mim, é uma hormona anticancro, melhora o sistema imunitário e previne-nos de muita coisa. É preciso saber fazer a dose certa, as crianças já têm indicação para fazer. Vocês acham que quando os bebês nascem, o que é que nos dão? Vigantolas, gotinhas? Sim, sim, é verdade. No crescimento, depois no envelhecimento, mais probióticos sagrados, coenzima Q10, vitamina D, probióticos, selênio e zinco. Selênio. Nos homens, a próstata é muito amiga, uma das melhores, os suplementos mais amigos de uma próstata é o zinco. O zinco é muito importante para a próstata. Os tomates são bons. O fruto de tomate é muito bom para um homem em termos de próstata. Para nós, mais ou menos, porque um fruto, o tomate é um legume, é um fruto. Sim. Acho que é mais um fruto. Sim. Muito ácido. Então, nós, por tendência, à medida que envelhecemos, tornamos com um pH muito mais ácido. Vamos, talvez, consumir alimentos um pouco mais alcalinos. Ok. Portanto, o tomate também é bastante alergénico. E uma pessoa, de um momento para o outro, torna-se alérgica a qualquer coisa e não percebe porquê. É verdade. É o meio ambiente, é a alimentação, há muita coisa que modifica. O próprio clima, o nosso planeta está a mudar muito, não é? Sim. Claro que sim. Não podemos viver num mundo estéril, portanto, temos de estar com ele e temos que nos proteger. Por isso que eu acho que é muito importante fazer a suplementação. Não vamos ter, o desgaste é tão grande que todos temos que suplementar. E, doutora Sandra, tem uma... É já? Vais começar já agora a seguir. Tem uma clínica, não sei, estamos aqui com muitas coisas, tem uma clínica onde dá as consultas que já falou, não é? Certo. Este é um Queres projeto... falar da sua Claro clínica? que sim. Este é um projeto que foi criado por mim e pelo meu marido há 2 anos atrás. Ele também... Já não foi às escondidas agora. É um projeto às claras, estou a brincar. Adorei a sua história de namorar às escondidas. É sempre interessante às escondidas. É sempre interessante, sim. Adorei. Então, fizeram aqui um projeto em conjunto. Há um projeto porque em conjunto, porquê? Porque da mesma forma que o meu marido teve necessidade de evoluir, também é uma pessoa com uma imensa formação, faz medicina estética, é um médico, não cirurgião plástico, mas faz uma área como a minha, diferenciada em medicina estética. Colaboram muito bem com a cirurgia plástica, potenciam ambos os seus valores. Na Sociedade Portuguesa de Medicina Estética falavam muito em anti-aging e eu há muitos anos vou sempre a Paris em janeiro ou Incas, vou passear e então comecei a ir às salas do anti-aging. Vamos lá ver o que é o anti-aging. O que é o anti-aging? É uma antítese. O anti-aging na área da estética é reverter um envelhecimento rápido. Eu não faço isso, eu faço saúde para um envelhecimento saudável. Eu não vou contrariar um envelhecimento. Exatamente, a pessoa envelhece, mas de uma maneira saudável. Nós colocarmos botox é bom, parecemos menos velhas, estamos com menos rugas. Mas não se esqueçam, eu acho muito importante tudo isso, mas vamos juntar os dois. Claro. Então,
criamos esta clínica, foi um projeto, é o nosso terceiro filho. Porquê? Porque o Dr. Pedro Melo faz a sua parte como médico de medicina estética e eu faço a minha parte como médica para um envelhecimento saudável, crescimento e envelhecimento saudável. Engraçado que 99% das suas pacientes não são minhas. Que engraçado. E 30% das minhas pacientes, depois de estarem tratadas no seu interior, vão à medicina estética. Porque Chama-se Art complementa. Beauty Clinic, situa-se na Avenida Fontes Pereira de Melo, em frente ao Teatro Vilaré, onde comecei a ir ao teatro, que adoro. É muito a nossa cara, quem lá entra sente-se muito bem, porque é um ambiente não médico, não é uma clínica médica, apesar, é mesmo para se estar, é bem-estar. Bem-estar, e acho que fazemos um trabalho bonito, estamos a evoluir bastante bem este ano. Eu trabalho diretamente, porque a minha área, sozinha como médica, tem muito mais valia associada à nutrição. Eu gosto de pôr cada macaco no seu galho. Quando é preciso orientar para outras especialidades, eu oriento. E há 2 ou 3 pacientes que eu tenho que me abordam e eu digo, olha, você vai passar para a nutrição. Quando estiver bem, vem para mim. E como é que funciona aqui a sua consulta? Porque estamos a falar aqui desta consulta de envelhecimento saudável. Como é que consulta? Quem são as pessoas que podem ir à sua consulta? Todas as pessoas. Todas as pessoas. E o que é que podem esperar da sua consulta? Em primeiro lugar, é o que Sim. querem da minha consulta. Porque esta medicina que eu efetuo... Vai pedir às pessoas para fazerem exames para ver qual níveis. Mas há aqui um ponto muito importante. Sim. Na minha medicina como médica, não diferenciada, eu proponho e o paciente faz, o doente. Nesta minha área, nós trabalhamos em paralelo. O doente, não é doente, a paciente, a pessoa é responsável pelo seu tratamento. Se chegar-me alguém e disser, olha, eu não gosto de hormonas, não sei o que mais, muito bem, eu não estou aqui para mandar Obrigar nada. Eu vou orientar. E nós, muitas vezes, temos mesmo que entrar numa parceria do que é melhor para nós. Então, o que é que podem esperar? É só para explicar, Certo. como é diferente, para tentarmos explicar às pessoas. É diferente e é igual. Exato, pronto. Portanto, toda a gente vai ter que fazer exames, análises. Sim. Há bocado falou ali, não é só o T3 e o T4, é pronto. Sim, tem que Portanto, fazer umas análises Tem mais. que fazer um perfil hormonal, Sim. tem que fazer marcadores tumorais, tem que fazer toda a sorologia para doenças infecciosas, tem que fazer uroculturas, urinas tipo 2, curva do cortisol, avaliar o ferro, que é fundamental, hemograma, exames imagiológicos, peço sempre ecografia da tiroide, abdômen, renal, Meu Deus. Doppler carotídeo, porque começam-se a formar placas a partir dos 20 anos. A partir dos 20? Sim, Tão cedo. Meu tão Deus. cedo, sim, senhores. Temos de ter muito cuidado. É crescimento. E se nós temos pessoas que comem mal até aos 30, 40, eu avalio sempre aqui. Eu lembro que a primeira vez que meu eu Deus. fiz... Placas placas da tromba, nada de alarmismo. Eu lembro-me quando fiz o meu primeiro ecodoppler carotídeo, eu tinha 34 anos, tenho 44. E o cardiologista olhou para mim assim, porque você está aqui tão nova? Eu disse, porque me orientaram para isto e eu vou fazer. Está tudo bem, está limpinha, não tem nada. Mas eu já encontrei na minha consulta pessoas com plagas instáveis e orientei para a cardiologia. Portanto, é uma medicina até preventiva. Depois, toda a avaliação e das queixas que me trazem. Portanto, porque a pessoa chega lá e diz, olha, vem cá porque... Olha, por exemplo, vem-me cá porque, olha, estou na menopausa, não tenho líbido, estou com excesso de peso e não consigo perder peso, estou desmotivada, estou deprimida, tenho uma diabetes descontrolada. Muito cansado, não é? Porque já falou que Muito estar cansado. em exaustão, não é? Sim. Já chegaram-me a dizer, olha, ou você me trata ou não sei o que vai acontecer. Pois. Pronto. Depois, é ir de encontro a tudo que as pessoas vão pedir. É muito generalista, pode ser muito específica. Tenho muitas vezes necessidade de orientar para certas áreas da medicina e das terapias de apoio psicológico, de apoio oncológico,
ortopédico. Portanto, depois quando fala com as pessoas e vê os resultados destes exames que pede, então direciona, Claro. ou pode suplementar, ou Faço é isso. tudo. Não posso. Eu tenho que fazer tudo. Sim. Tenho que explicar tudo. É por isso que é 1 hora de consulta. Uma hora de consulta. 1 hora de consulta. E, entretanto, uma coisa muito importante é que eu, como fisiatra, na minha consulta, como fisiatra, sempre tive mulheres na menopausa e com osteoporose e osteopénia. E porquê? Porque tinham um déficit de estrogénio. Portanto, eu tenho... Nesta área podem estar médicos de todas as especialidades, mas tenho que perceber muito bem disto. Eu tenho muitas patologistas clínicas porque sabem ver análises. No meu caso, eu tenho uma especialidade que trouxe muito disto, mas tive que aprender em cursos o que são hormonas, como é que se devem tratar. Há mulheres que têm realmente indicação para hormonas sintéticas, para reposição, uma endometriose. Mas muito, muito importante nesta área, se algum colega me tiver a ouvir e estiver interessado, nunca se esqueçam que nós praticamos uma ciência diferenciada, nunca esquecendo os nossos parceiros colegas nas suas especialidades. Eu nunca serei uma interferência na endocrinologia, na ginecologia, medicina geral e familiar. Não nos veem, não nos podem ver como... Não é uns contra os outros. Não estamos contra os outros. Exatamente. Isso, em paralelo. quando acontece, e vai acontecer, e irá sempre acontecer, porque entre nós médicos de especialidades existe sempre, mexemos no campinho um dos outros. Sim, sim. Para mim, o mais importante, eu tenho pacientes que me dizem: ai, doutor, o meu ginecologista diz que eu tenho que fazer isto, isto e aquilo. Eu disse assim: muito bem, ele está a falar bem, ele está a falar daquilo que sabe. E o que é que você quer? Eu quero fazer isto. Então, está nas suas mãos Decidir como é que vai orientar. Fale com o seu médico, fale comigo e decida. Eu não vou estar nunca contra os meus colegas. Claro. Doutora Sandra, estamos mesmo a terminar. O que é que nos faltou dizer? Temos aqui um minutinho e meio. Deixe-me ver. O que é que para irem ter consigo? Vamos falar dos homens. Só temos um minuto. Ao lado das mulheres existem os homens. Sim. E nós também não os conseguimos ver como eles não nos veem. E, portanto, os homens são permitidos muito na minha consulta, porque também precisam sempre de muita ajuda e têm mais dificuldade em perceber e estarem com alguém que os faça sentir mais à vontade. Fora isto, aconselho-vos sim uma vida saudável, nem 8 nem 80, nem com excessos, nem com escassez. Exatamente. Meio termo, de vez em quando podem abusar. Não sou extremista. E acho que... Não sei se é importante, se eu vou chegar aos 50, aos 60, aos 70, mas se eu puder fazer o melhor para mim e para os outros e concretizar o meu propósito e tornar o propósito de cada pessoa melhor, talvez aqui o tempo não é importante, mas sim o tempo em que nós estamos presentes e queremos estar bem. E viver bem, não é? Sim, tentar viver o melhor possível. É sempre isto que é aqui o mote, não é? Sim. E, portanto, podem seguir as suas redes sociais? É a doutora Sandra Camacho. Sim, porque tem muitas dicas e algumas... Eu distribuo todos os meus conhecimentos gratuitamente. Tem muitas dicas, fala aqui sobre esta suplementação imensa, sobre a menopausa, o climatério, tem muitas dicas e depois podem ir ter consigo, não é? Aqui em Lisboa, para terem uma consulta. Foi um gosto conhecê-la. Obrigada. Super prática. E pragmática. É verdade, sempre assim. Muito obrigada, todo o sucesso para si, para o marido. E para vós para a também, clínica. muito obrigada pelo... Teríamos todo o gosto em receber o marido também, mas não recebemos homens. Já receberam cá o doutor Pedro Melo. Mas connosco não, tem que ser nas manhãs. As mulheres. Faz tanta confusão com os cheques, baralho-me todo. Tudo bom, está bem? Obrigada, um prazer. E já foi aqui uma animação este programa. Não dissemos logo de início. É verdade. Então. E aqui uma convidada extraordinária que trouxe aqui muitas dicas. Algumas coisas, se calhar, um bocadinho diferentes daquilo que estamos habituados a ouvir. Portanto, é muito importante que pesquise, que saiba e que saiba que pode ainda viver bem, não é? Exatamente. E olha, muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos no próximo programa pelas 15 horas. De segunda a sexta-feira cá estamos nós e terças e sextas temos rubricas. Hoje... Exatamente, exatamente. Hoje a Sara fez a sua receita aqui muito prática e rápida. Então siga estas receitas, siga estes conselhos e olha, e procure para viver bem. Como disse aqui a doutora Sandra, para viver muito bem, com qualidade. Um beijinho, partem-se bem, tchau, tchau.